Bem, nós estamos na Semana da Pátria e é um momento, inclusive, oportuno para se fazer uma reflexão sobre essa data, onde começa, é relevante para a construção da nossa identidade, da identidade nacional, quando o Brasil começa a nascer como um país soberano, independente. Então, para oferecer essa reflexão, uma conversa com uma especialista que nós convidamos aqui no programa 9 Minutos, que é a professora, mestre em História Contemporânea, especialista em Relações Internacionais, Evelyn Opsomer, com quem a gente vai conversar agora. Evelyn, então estamos aí, como eu estou falando, na Semana da Pátria, a data evocativa, e a pergunta: a independência se deu realmente como nos contaram, ou uma releitura crítica nos mostra outros aspectos? Pois bem, Eustáquio. Bom, a independência realmente, né, ela se insere nesse contexto estrutural pós-Revolução Francesa, né, sob influência daquele século XVIII que pregava a liberdade, pregava o livre comércio, pregava o fim do feudalismo, o fim do colonialismo, o fim do absolutismo. Então, realmente, né, de fato, a independência se inscreve nesse início do mundo contemporâneo, isso aí é incontestável. E é claro que depois detalhes, né, sobre Dom Pedro I, sobre Bonifácio, isso realmente é uma eterna busca pelo conhecimento, né? Os historiadores correm atrás, mas no geral a independência ocorreu mesmo com um pano de fundo estrutural ali da pregação pela liberdade e no ponto de vista mais conjuntural, com a questão da transferência da corte para o Brasil, né, cujos 200 anos a gente festejou recentemente, agora a gente está indo para os 200 anos da independência, né, daqui a uma pequena década, né, uma década, e então nós vamos festejar isso aí, de quase 200 anos de independência. Evelyn, a vinda da corte para o Brasil em 1808, ela antecipou ou retardou a independência? Pois é, então, na verdade, é um pouco das duas coisas. Por quê? Porque quando a corte se deslocou para o Brasil em função de uma conjuntura geopolítica lá na Europa, que era a invasão de Napoleão da Europa toda, inclusive Portugal, quando a corte ela chega aqui ao Brasil, ela toma uma série de medidas, como, por exemplo, a abertura dos portos, que faz com que nunca mais o Brasil vá voltar a ser o que era antes. Então, trouxe uma liberdade de comércio, a própria presença do rei eleva a autoestima dos brasileiros, você estava falando de identidade, quer dizer, traz um gás aqui para uma identidade de informação que depois nunca mais você consegue fazer aquele país ou aquelas pessoas que moram naquele território voltar atrás e aceitar ser subalternos aos portugueses. Então, de alguma forma, a transferência da corte, ela acelera, ela dá gás a esse processo de independência que estava acontecendo em toda a América Latina, na esteira dos movimentos também dos Estados Unidos e da própria Revolução Francesa na Europa. Por outro lado, pela própria presença do rei aqui, essa contestação a Portugal, ela acabou sendo um pouco adiada, né? E só foi, na verdade, só estourou esse sentimento de não, vamos nos separar de Portugal, né, esse sentimento de vamos trilhar o nosso próprio caminho, devido à revolta em Portugal em 1820, que exigiu o retorno do rei a Portugal e começou a determinar uma série de leis que determinavam o Brasil, a volta do Brasil ao status de colônia. Então, na verdade, a transferência da corte, ao mesmo tempo, ela acelera, mas adia também o processo de independência. Você falou do pano de fundo, da contextualização de como esse evento acontece, citando, inclusive, era o século das luzes, era do século do Iluminismo, né? Nós tínhamos a experiência da Revolução Norte-Americana, da Revolução Francesa, né? Mas, na verdade, se rebobinarmos mesmo, e os regimes absolutistas têm mais medo de ideia do que de canhão, né? Essa ideia nasce lá em 1790, em Minas Gerais, né? Exatamente. E falando né, essa questão aí do impacto da Revolução Francesa e da Revolução Americana aqui no Brasil, o impacto não foi só no longo prazo. No curto prazo, a Inconfidência Mineira, ela é influenciada diretamente por esses eventos. Então, não precisa de internet como hoje para as coisas irem rápido. Foi muito rápido. Essa cúpula, né, a elite brasileira nata de Minas Gerais naquela época, se revoltou contra impostos
impostos altos, né? Então, a Inconfidência Mineira é o primeiro movimento a pedir a independência do Brasil, é o primeiro movimento, é o primeiro passo nesse caminho em prol da liberdade do Brasil. Então, é um caminho ali de 30 anos, né, que termina depois no 7 de setembro de 1822. Você sabe que um dado curioso que as pessoas falam muito hoje é o fato de que o estopim da Inconfidência Mineira foi a derrama, que era a cobrança dos impostos atrasados, era 1/5 do ouro que deveria ser recolhido, né? 1/5. Hoje, a participação dos impostos no produto interno bruto é de 40%. Hoje, a cobrança de impostos é o dobro do que se cobrava naquela época. Pois é. Não, realmente a questão tributária parece que foi mal resolvida naquela época, né? Parece que falta um Tiradentes daqui hoje em dia, né? Agora, pessoas que tiveram efetivo papel preponderante nesse processo de fazer a cabeça, porque, na verdade, a cabeça do Dom Pedro I foi feita, né? Fizeram a cabeça dele. As pessoas que tiveram um papel preponderante no processo de independência, primeiro Dom João VI, que é, então, esse rei que veio aqui e que percebeu, né, que, ao deixar o Brasil, corria o risco de perder essa joia de Portugal, porque lembrando que Portugal dependia totalmente da colônia brasileira. Se não fosse isso, Portugal, né, era um país atrasadíssimo. E Dom João VI bolou a ideia de deixar o filho dele aqui com a eventual reconciliação futura. Então, isso já é um personagem importante. Mas José Bonifácio, né, vale sempre lembrar, um político brasileiro, o primeiro brasileiro nato a participar do gabinete reunido por Dom Pedro, na época ainda o regente, né, em 1821, primeiro brasileiro nato a ser uma espécie de primeiro-ministro, né, daquele gabinete, então, quando o Brasil, então, estava em via de emancipar-se até o 7 de setembro. Então, Bonifácio, sem dúvida nenhuma, um personagem muito importante, embora ele tenha também sofrido derrotas, né? Ele, no caso, era contra a convocação de uma constituinte brasileira, né? E ao contrário dele, né? Os inimigos dele, os rivais, vamos dizer assim, né? Que defendiam, né? Como Ledo Gonçalves, que defendiam a reunião de uma constituinte no Brasil para criar uma constituição liberal que limitasse o poder desse futuro imperador Dom Pedro I, né? Eles é que ganharam essa parada ali, influenciando o futuro Dom Pedro I. Em 9 minutos, a gente está conversando com a professora Evelyn Opsoma, mestre em História Contemporânea. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje a professora mestre em História Contemporânea, especialista em Relações Internacionais, Evelyn Opsoma. Evelyn, você falou de José Bonifácio como das figuras proeminentes do processo da proclamação da República, mas houve a ação de algumas ordens que fica assim meio, digamos assim, à margem um pouco da história. Por exemplo, o papel da maçonaria foi importante também, né? Sim, e o próprio Bonifácio pertencia, né, ele era maçom, né? Havia várias, né, ordens maçônicas, existiam várias. Então, assim, na época, as correntes de pensamento, os grupos ali ideológicos tiveram uma influência muito grande. Claro, uns defendem o fim da abolição da escravidão, outros defendem a convocação de uma constituinte, como a gente estava falando, mas teve, sim, com certeza, influência sobre o Dom Pedro I. E outra coisa também, eu não sei se é ingratidão, mas ou uma reação natural a uma ação da personagem principal, que era o Dom Pedro I. Mas depois de fazer esse gesto histórico e grandioso, ele parece que tem uma queimada de filme, né, com a sociedade brasileira. O Dom Pedro teve esse momento heróico, né? Ele encabeçou ali, ele liderou esse processo de independência. Esse 7 de setembro, né? Esse grito ali foi um pouco bolado também pelo Bonifácio. Ali né? Essa estrutura toda ali, as margens do Rio Ipiranga, que é na província de São Paulo, para elevar o prestígio de São Paulo. Mas depois, né? Em 1823, no final de 1823, ao mostrar a verdadeira cara dele, que era uma cara autoritária, ao dissolver a Constituinte e ao outorgar uma Constituição
autoritária para o Brasil, ele se mostrou o que era realmente, ou seja, um governante absolutista, né? Nessa Constituição de 1824 estava previsto o poder moderador para o imperador, que estava acima dos demais poderes, ou seja, aquela divisão dos poderes, então, não estava sendo respeitada, então o Brasil começava muito mal devido a esse governante bastante autoritário. E depois ele se queimou com uma série de outros fatores, né? A política externa foi muito mal liderada, ele, por ser português nato, ele tinha, digamos assim, a esperança, né? Os historiadores acreditam que ele tinha a esperança de um dia reunir Brasil a Portugal, né? Quando o pai dele morresse lá em Portugal, então, Dom Pedro I nem tão brasileiro assim, né? Muito mais preocupado com Portugal e também pela vida pessoal dele, né? Que muito saliente ele. Muito saliente, né? A fama, né, visivelmente era essa mesmo, e isso pegou muito mal, vamos dizer assim, em termos populares, né? A população queria um líder, né? Um chefe ali, esse herói que você estava falando, inatacável, né? Inatacável. Padrão de virtude. Exatamente, né? E isso acabou, na verdade, ele se envolveu em problemas graves, né? A Leopoldina, né, que é austríaca, morreu, a esposa dele morreu aqui, dizem, né, as más línguas, né, que ele matou ela, né, num ato de violência ali, um desentendimento entre marido e mulher, que hoje daria Maria da Penha, né? Ele teria dado um chute nela, ela abortou e teria morrido em função desse aborto. Então, assim, uma austríaca que veio lá para cá, para o Brasil, né? Então, os brasileiros gostaram disso, uma mulher que veio, se entregou para o Brasil, e aí ele acaba se envolvendo nessas traições e tal. Então, isso tudo pegou muito mal e ele acaba, então, abdicando, né? Em 1831, ele não chegou a governar nem uma década, ele abdicou e retornou a Portugal. Você teve a oportunidade de ver um filme do Oliver Stone chamado Ao Sul da Fronteira? Sim, confesso não. Que não. Ele faz um grande voo em cima das repúblicas sul-americanas. A história brasileira é parecida com a da Argentina, Uruguai, Paraguai, com de outros países sul-americanos? Então, claro que tem semelhanças, obviamente. Isso que eu falei, esse pano de fundo, né, esse é semelhante. O processo de independência de todos esses países ali da América Latina em geral se inscrevem ali nesse início do século XIX, também em função do enfraquecimento da Espanha lá na Europa, né, em função dos acontecimentos geopolíticos com Napoleão e tal. Mas, por outro lado, essa grande especificidade do caso brasileiro, que é de ter se tornado uma monarquia. Né? Que é um caso atípico. A transferência da corte já foi um caso atípico que nunca aconteceu em nenhum lugar do mundo, né? Uma corte de uma metrópole se transferir para uma colônia. E, em segundo lugar, ter permanecido uma monarquia. E isso se explica pelo fato da elite brasileira, na época, ter tido medo da abolição da escravidão. Então, nós estamos nos anos 1820, né? Um medo enorme de uma desordem social. E isso fez com que essa cúpula brasileira, a elite brasileira, nos 4 cantos do Brasil, se identificasse com a figura de um monarca que parecia, né, que passava mais segurança, digamos assim, né? As coisas a ordem social seria mantida. Então, isso se explica por isso. Então, semelhança, sim. Mesma época, mesmo contexto geopolítico, mas diferença no sentido de que fomos a única monarquia. Mas isso tem um lado positivo, que permanecemos unidos, um grande país. Agora, infelizmente, nosso tempo está acabando, então a gente gostaria de se estender mais por tudo que você está nos trazendo de esclarecimento, jogando um pouco de luz sobre essa história. Há quem defenda a tese de que na relação capitalista centro-periferia nunca atingimos uma independência de fato. Como é que você vê isso? Bom, não, aí claro que a pregação da liberdade, né, enfim, a conquista da liberdade, a marcha da liberdade é um processo lento,
é um processo penoso, nada é fácil, também não foi na França, tampouco foi fácil. A Revolução Francesa não resolve as coisas da noite para o dia, foram 10 anos de caos na França depois da Revolução Francesa, um matando o outro, então o Brasil tem o seu caminho, ele está caminhando, ele teve no século XIX a abolição da escravidão, depois ele teve um projeto de se industrializar, ele teve um projeto de crescer economicamente, depois veio a política, veio o fim do regime militar, veio o fim da inflação, que foi o preço de tudo que a gente pagou, né, durante o século XX, e agora vem isso que um Brasil melhor, né, quer dizer, tem setores do Brasil que estão lutando por menos impostos, pressionando por menos corrupção, que é o grande problema do Brasil, né, da classe política. Então, estamos sim trilhando o nosso caminho, assim como qualquer outro país, não é fácil, né? É uma luta diária de todas as gerações, né? E então estamos aí, né, nesse caminho aí do mundo contemporâneo, construindo um país livre em todos os sentidos. Muito grato, Evelyn, pela sua disposição em vir aqui falar conosco. Eu que agradeço, Eustáquio. Em 9 minutos a gente contou com a presença de Evelyn Opsome, mestre em História Contemporânea e especialista em Direito Internacional. Até já. Sou passageiro.